Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Histórias do Bigode e hoje nós vamos falar sobre Vampiro Americano, edição de luxo, volume 1, escrito por Scott Snyder, Rafael Albuquerque e Stephen King. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Antes da gente começar a falar sobre Vampiro Americano, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se possível deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou amiga de vocês e comentarem alguma coisa aqui embaixo, né? O que vocês andam lendo, se vocês já leram Vampiro Americano, qual foi a experiência que vocês tiveram, mas por favor sem spoilers, porque eu li recentemente esse volume aqui, eu não terminei toda a série, mas pelo pouco que eu li, ou sei lá, não sei se é pouco, eu gostei muito. Já vou adiantar que, cara, é uma surpresa absurda. Tipo assim, eu gosto muito de histórias de Velho Oeste, coisas do tipo, porém, eu sei que não é só sobre isso, né? Isso aqui é uma história sobre a passagem de tempo da cultura americana, né? Americana, eu digo, estadunidense, vamos dizer assim. Por falar da história dos americanos, a gente tem perspectivas positivas, digamos assim, e negativas, né? O autor, ele acaba usando certos personagens para fazer críticas à sociedade americana. Bom, vou começar a falar sobre Skinner Sweet, que é o nosso protagonista, né? Um dos protagonistas, e é ele que dá nome à história, praticamente, né? Ele é o primeiro vampiro americano e eu poderia contar a história por onde ela realmente começa no quadrinho, mas ela, como posso dizer, ela começa de uma forma onde você acaba vendo outra personagem, outra protagonista, que é a Pearl. Ela tem muito destaque na história junto com o Skinner, né? Eles dois meio que eles são contrapartes um do outro, pode-se dizer assim. Isso é um relacionamento que funciona muito bem, ao meu ver. Ele tem seus pontos altos e baixos durante a trama, digamos assim. Eu me divirto muito vendo a forma como o Skinner ele interage com as coisas ao redor dele, o jeito dele viver e tudo mais. Ele é um canalha completo, não vale nada, mas ao mesmo tempo ele age de uma maneira tão espontânea que a gente acaba muito cativado com ele e começa a ficar curioso ao ponto de tentar entender o porquê dele ser esse tipo de pessoa, sabe? Pessoa, depois de um tempo já não é mais. Eu diria, inclusive, que por conta dessa mutação que ele sofre, né, ele só acaba aflorando essa personalidade dele. Eu vou dar um contexto aqui para vocês de quem é o Skinner. O Skinner é nada mais, nada menos do que um bandido, né, um vagabundo lá de 1880 por aí, que fazia vários assaltos e coisas do tipo no Velho Oeste. Ele tinha uma gangue e ele era, em determinado tempo da história, ele foi um dos mais procurados. E ele bate de frente com o xerife, se eu não me engano, ele é um xerife, é o James Book, que é tipo o rival dele. Na cabeça do Skinner, ele quer um duelo com ele, sabe? Ele quer enfrentar o Book cara a cara, no estilo antigo do Velho Oeste, né? Aquele lance de quem sacar primeiro vence, coisas do tipo. Mas o Book não tá disposto a dar essa chance pro Skinner, né? Então ele acaba prendendo o Skinner bem no começo da história do Skinner aqui no quadrinho, e a gente começa a perceber um pouco de como o Skinner lida com esse tipo de situação, onde ele tá sem saída e tudo mais, ele tem ali os amigos dele para ajudar ele e ele acaba fugindo. E nessa fuga, onde ele está capturado, né, por conta de ter sido dedurado, né, mais pra frente a gente entende por que ele foi preso. Nessa fuga, ele acaba encontrando seus amigos, rola uma luta ali, e um dos homens no trem é um vampiro, mas um vampiro europeu, né, o clássico vampiro, não pode sair na luz do dia e tudo mais. Isso tá acontecendo de dia, só que esse vampiro ele usa tipo um protetor solar que ele se desgasta com o tempo, porém é o suficiente para que ele consiga ficar um pouquinho no sol, né? E esse pouquinho foi o suficiente para ele bater de frente com o Skinner, né? E o Skinner enche ele de bala, mas não adianta. E no momento desse, o vampiro ataca ele e o sangue do vampiro acaba entrando num dos olhos do Skinner e ele acaba morrendo, ou assim parece, né? Porque na imagem a gente vê que a expressão dele é como se ele estivesse sorrindo, né? Enquanto ele tá morto, e a gente não entende se ele, tipo, dá para interpretar que ele pode não estar tão morto assim, ou
ou ele só morreu achando graça da situação, que é bem a cara dele, inclusive. Enfim, e aí a gente tem um salto no tempo, começa a mostrar o Skinner enterrado, né, vivo e tudo mais, e ele lá, tipo, se transformando num vampiro. Depois há um desvio numa cidade onde ele foi enterrado, de uma represa, então a cidade fica inundada e o caixão dele, consequentemente, lá debaixo da terra também. Uns caras que gostam de pilhar túmulos, esse tipo de coisa, acabam fazendo uma incursão para pegar os pertences do Skinner, acabam abrindo o caixão e ele acaba saindo de lá. E aí a gente percebe que ele é um vampiro diferente. De cara a gente vê que ele tem uma forma muito mais macabra dos vampiros europeus e ele é muito mais forte, fora o fato de poder andar à luz do dia. Ele tem garras enormes nas mãos, a mandíbula muito maior, o que mais dá pra dizer. E ele tem a fraqueza de que quando não tem lua no céu, ele fica muito mais fraco, é o que dá pra perceber até o momento. Enfim, o tempo passa e aí a gente começa a entrar no lance da Pearl. Não tem como eu contar tudo pra vocês aqui e eu sempre tento evitar os spoilers, né? E essa história ela é muito densa, porque ela acompanha certinho a passagem do tempo, né? A partir de 1880 pra frente. Então nem tem como eu pegar e detalhe por detalhe. Eu não esperava algo assim. Eu achei que eu conseguiria falar da série inteira num vídeo só. Vocês lembram que eu disse que não sabia que formato seria? Eu não sei porque eu tive essa impressão. E agora eu pensando aqui, cara, isso aqui daria, pra esse volume aqui, uns 3 vídeos tranquilo pra falar de cada período. Sério. Então, eu vou tentar ser um pouco superficial, né? Eu já falei muito, mas um pouco mais superficial. Mas se vocês quiserem mais detalhes, eu posso vir aqui falar no vídeo 2 ou coisa do tipo. Mas eu vou me aprofundar aqui na Pearl, que eu acho muito importante. Quem é a Pearl? A Pearl é a primeira pessoa que o Skinner decidiu transformar. Qual que é o contexto disso? A Pearl estava em Hollywood, uma daquelas pessoas que estava tentando a vida em Hollywood, né? Não vou lembrar exatamente o tempo aqui, peraí. Acho que tem um ano aqui, 1925. Então ele só foi transformar alguém em 1925. Ele ficou muito tempo enterrado, tem que lembrar disso, acho que uns 20 anos, né? Até aqueles caras pilharem lá o túmulo dele, o Skinner no caso. E aí ele esbarra com a Pearl. Num desses encontros, ele avisa pra Pearl que está indo pra uma festa, né, dos famosos lá e tudo mais, que ela trabalha como atriz, né, ela tem um sonho de ser uma grande atriz, e ele avisa pra ela que não era pra ela ir pra essa festa, né, ele dá uma dica pra ela que lá ela vai acabar, né, sendo lesada de alguma forma. Ela não escuta ele. E aí, por consequência disso, ela acaba sendo enganada e uns vampiros atacam ela e jogam ela numa vala. Ela fica numa situação deplorável. Inclusive, a gente acha, tipo assim, dá pra entender que ela morreu, só que ela acaba levantando lá e tudo mais, vai pro hospital e lá o Skinner entra de noite. Ele usa o sangue dele pra trazer ela de volta à vida e agora como uma vampira. Ele explica o que é um vampiro americano, que eles são mais fortes e tudo mais. E daí pra frente ela vai atrás de vingança. Ela tem um namorado também, o Henry, que é muito importante daqui pra frente na história. Ele é um músico andarilho, um personagem muito profundo, acho ele incrível, sensacional. Até hoje eu não entendo todos os motivos do Harry por fazer certas coisas, né? Principalmente o fato dele andar com ela. Eu vou dar um spoiler aqui. Durante a trama, tem todo um lance dele de achar certo ou errado se é transformar ele num vampiro ou não, se é certo ou errado no caso, né? E isso perdura pela trama. É muito interessante como isso acontece, né? Toda essa dúvida de se transformar ou não, porque ela pode, né? A Pearl pode transformar ele e enquanto ele envelhece, ela não, né? E ela fica vendo envelhecer, mas o relacionamento dos dois continua funcionando muito bem, né? E tem um momento lá, alguns momentos na trama, eu não vou falar se ele se transforma ou não, mas que ele fica nessa, tipo, tem como posso dizer, umas situações que ele tá meio que sem saída e ele fica pensando se ele deve ou não se transformar. É muito interessante. A gente também conhece outros personagens muito bons, que tem um destaque como a amiga da Pearl, que me perdoe aqui, eu não vou lembrar o nome dela. Acho que é Hattie, alguma coisa assim. E a Hattie é uma amiga muito traiçoeira, para dizer o mínimo. E mais pra frente ela acaba sendo transformada numa vampira americana também. Rola um confronto dela com a Pearl, que é muito interessante. O xerife Book, acaba enfrentando o Skinner durante a história também. Há toda uma carga dramática muito intensa, né, nesse confronto de um contra o outro. Por volta de 1936, a gente conhece o xerife de Nevada, que se chama Cash.
né? O Cash, ele foi criado, ele era órfão, né? Foi adotado por um xerife e assim ele acabou assumindo, né, a função dele quando o xerife morreu, né? Ele virou um policial e tudo mais. Ele é um cara muito respeitado, assim, em Nevada, né? Ele também, mais pra frente, ele acaba trabalhando com a filha do Book, né? O Book acabou tendo uma filha e eles estão atrás do Skinner, né? Tipo, em determinado ponto a gente percebe que o caminho dos dois se cruza e o Cash acaba ajudando a filha do Skinner a enfrentar a filha do Skinner, a filha do Book a enfrentar o Skinner. Acontece uma tragédia enorme com o Cash, ele acaba descobrindo também algumas coisas sobre o pai dele, né, sobre o passado do pai dele, que é muito emocionante. A gente tem uns flashbacks muito bons dele, o pai dele conversando, eu achei muito legal. Ele é aquele clássico xerife casca grossa, né, que tipo, o cara não, tipo, tem uma visão muito certa das coisas, é muito sagaz também. É um cara muito, muito foda, um personagem muito bom. Talvez um pouco clichê, mas nada demais assim. Não é o suficiente para ser incômodo. É um ótimo personagem. Enfim. Depois disso, a gente tem mais alguns saltos no tempo, né? Rola todo esse lance da Pearl com o Henry, que é o namorado dela, esse dilema de se transformar ou não, né? O tempo tá passando para ele e para ela não. Os comportamentos dela como vampira e tudo mais, se isso é um incômodo, ela fica se questionando se é um incômodo para ele, até quanto tempo ele vai aguentar essa vida com ela. A gente também tem outra história que volta mais pro passado, na época que o Skinner acabou de sair do caixão e ele vai atrás da namorada dele da época, né? E a gente vê como ela enxergava ele, ela diz para ele que ela gostaria que ele tivesse tido um fim que ela imaginava para ele, né, o lance do duelo com o Book e tudo mais, mas que era isso que ela via que ele também queria, só que o Book não daria isso para ele de jeito nenhum, ele ia enforcar o Skinner, ia fazer ele de exemplo, então, por sorte, ele não teve esse fim e acabou vivendo muitos anos. Depois dessa história, a gente entra num contexto da Segunda Guerra. É importante falar que durante a história a gente tem uma organização que caça vampiros, eles são especialistas em todas as espécies de vampiros. Não existe só o vampiro europeu e o vampiro americano. A gente tem, dependendo da cultura do país e tudo mais, do continente, existem espécies com características, habilidades diferentes, mutações muito raras. Então, na Segunda Guerra Mundial, o Henry acaba sendo convocado por uma equipe especialista em extermínio de vampiros e ele parte nessa missão. Acaba que o Skinner está infiltrado nessa equipe e eles têm umas batalhas muito interessantes contra uma espécie numa ilha perto do Japão, uma espécie nova de vampiros, e os japoneses estavam se aproveitando dessa espécie para fazer um tipo de arma química para acabar ganhando a guerra. Enfim, não vou falar o que acontece no desfecho, a gente tem cenas da Pearl, de luta, de ação nesse momento da guerra. Eu não falei muito da arte, mas vai estar passando imagens aí para vocês. A arte é espetacular, é boa demais. Eu lembro de sentir alguns incômodos em relação à sequência de quadros. Tipo, a sequência tinha alguns movimentos que acabavam ocorrendo alguns saltos assim, e me deu um pouquinho de incômodo, né, na movimentação. Nada demais, de verdade, aconteceu bem pouco. De resto, é maravilhosa a arte, não tem muito o que reclamar. A edição, ela não tem extras, a não ser uma introdução. Ela tem um prefácio, né, do Stephen King, uma introdução do Scott Snyder, e é isso. Então, com isso, a gente encerra o vídeo, né? Um material de altíssima qualidade. Como eu falei, cara, isso aqui é muito bom, cara. É muito bom, não sei porque eu não vejo mais gente recomendando isso aqui. Sério, eu tô apaixonado. É uma ótima forma de aprender sobre os hábitos americanos. Não tô falando, tipo assim, através das metáforas, né? O que é ser americano aos olhos do Scott Snyder tá bem aqui, cara, através desses personagens, sabe? O jeito do Skinner, o jeito da Pearl, do Cash, né, do Henry, todos eles têm muito de características que a gente vê com frequência em personagens americanos e tudo mais, e acho isso muito legal, muito da hora, características positivas e negativas, né? A gente vê muito esse lance da oportunismo que o americano tem, né, em cima das coisas e tudo mais, e enfim, acho que não tem muito mais o que dizer. Eu gostei muito, vou ler o próximo em breve e espero que vocês estejam aqui para acompanhar mais sobre essa série. Se quiserem que eu volte aqui, fale mais disso aqui, desse volume em específico, com mais detalhes, eu volto, porque realmente, como eu falei, eu tive que comprimir muito, porque é muito grande, é muito bom, e o Skinner é maravilhoso, não dá, tipo, é um personagem que não tem como odiar, sei lá, tipo, você fica até se sentindo culpado, como eu posso dizer, por gostar de um cara tão babaca assim, sabe?
Ele é muito carismático. Enfim, é isso. Já me estendi demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comentário, compartilhe o vídeo com um amigo ou amiga de vocês e a gente se vê na próxima. Fui!